nome é Josemara Rocha. Quem me deu esse nome foi a minha família que me adotou. Em casa tinha computador, tinha celular, tinha TV, tinha de tudo. As meninas pagavam para me bater nos meninos, quando os meninos mexiam com elas. Olha, eu sou boa quase em tudo, né? As meninas lá da rua que falavam. A minha mãe, ela não tinha condições de cuidar da gente, fazia programa. Então ela fazia um monte de filho e dava para minha avó. Aí um belo dia a assistente social chegou lá na casa da minha avó e levou todas as crianças. Eu era em 8 irmãos ainda. Só que cada irmão foi adotado na mesma rua, só que por famílias diferentes. Meu avô, que não é de sangue, me levou na casa dela, tinha acho que uns 7 anos de idade já. Aí, nesse dia mesmo que eu estava indo para conhecer, tinham acabado de matar ela. E também meu pai, no belo dia que ele me levou para conhecer meu pai tinha acabado de ser morto também. Era o melhor avô do mundo, né? João, o nome dele. Eu não sei como explicar, um amor assim dele como se fosse um pai. Ele cuidava de mim, ficava comigo, levava eu para comprar as coisas com ele, saía com ele, me levava para ver meus irmãos. Meus irmãos eu conhecia todos. Aí ele falaria muito bem hoje de mim, sim. Igual eu falaria dele. Foi meu anjo da guarda. Quando eu completei 9 anos, foi meu batizado na igreja, fiz a crisma, já dava aula para catequese para as crianças, né? Eu era uma ótima professora lá também. Só que eu não sei o que aconteceu com meu pai adotivo, que virou a cabeça dele, não sei, ele começou a mexer comigo dentro de casa. Eu tinha 9 anos. Quando ela saía, ele aproveitava. Aí, um belo dia, quando eu completei 10 anos, eu tentei contar pra ela, só que ela não acreditou. Falava que era mentira. Não acreditou nele, né? Ele falava, tá louca, menina? Fica inventando essas coisas. Aí ela não acreditou, né? Já viu, né? Era cega, né? Aí, a última vez, ele tentou me pegar mesmo, aí foi o dia que eu fugi pra minha vizinha. Só que eu falei pra ela não contar nada que eu tava lá, tanto que eles ficaram me procurando, foram na delegacia, tudo. Só que daí, ela acabou descobrindo que eu tava na minha vizinha, chamaram a polícia pra minha vizinha, tanto que deu mal BO pra minha vizinha, aí voltei pra lá de novo. Aí ele me ameaçava, falava que ia me matar, porque ele era ex-policial, ele tinha uma arma dentro da casa dele. Aí com 12 anos, ele pegou mesmo, que foi feio, daí eu fugi pra casa da minha tia. Aí contei tudo pra minha tia, aí ela foi, me levou na delegacia, fez o corpo de delito, tinha dado estrupo da última vez, aí ela começou a me ajudar. Mesmo com o papel provando o estrupo e os abusos, eles mandaram eu voltar pra casa deles. Aí infelizmente eu tive que voltar com eles. Foi horrível, né? Porque ele continuava, só que eu já era um pouquinho mais esperta, eu batia nele. Não deixava, assim, tocar em mim, né? Aí falava que tinha nojo dele e tal, que eu jamais queria um pai desse na minha vida. Com tudo isso ela não falava nada, não justificava nada, ficava muda, porque ela também apanhava muito dele, né? Então, se ela abrisse a boca para falar alguma coisa, ela apanhava, né? Meus irmãos também, o mais velho já virou a cara para ele também, me levava para a escola, buscava eu na escola, que eu tinha medo. Meu irmão mais novo, ele só falava, às vezes, assim, que era culpa minha. Falava tudo que eu era culpada de tudo, de ter destruído a família. Quando eu estava com 14 anos, meu avô descobriu esses assuntos que já estava rolando lá, tudo. Ele arrumou serviço para mim, ele, trabalha, junta seu dinheirinho para ter sua casa, ter sua vidinha. Esquece a família, esquece o povo um pouco, né? Aí foi isso que me deu mais força, foi o meu avô. Por conta dele existir na minha vida, que ele me ajudava em tudo que eu precisava. E tanto que quando eu precisei dele, ele acreditou em mim. Meus amigos da sala também me ajudavam bastante. Eu chegava lá daquele jeito, desolada, chorando. Até os meninos, que não gostavam muito de mim na sala, que eu brigava muito, eu batia muito, né? Então eles vinham, me apoiavam. Minha mãe me incentivava muito a estudar. Então eu consegui terminar meus estudos, graças a ela, né? Acho que um pouco de tudo eu sei. Porque minha mãe sempre me ensinou desde criança. Minha avó também. A minha avó costurava também, então eu via meio por cima, mas com quem eu aprendi mesmo foi com a minha mãe adotiva.
Ela já tinha máquina em casa, botava eu pra costurar guardanapo com ela, sentar na máquina e ficar ali. Parecia que você esquecia de tudo, sabe? Tudo de ruim que tinha acontecido na vida. Sentava na máquina que eu costurava assim, sabe? Eu já fazia até bolsa, umas bolsas assim, normal mesmo, sem ter muito detalhe. Eu aprendi a fazer assim, né? Aí, uma vez a mulher da padaria gostou das bolsas e começou a encomendar. Aí eu comecei a fazer bastante. Só que eu ia na minha mãe pra costurar por conta da máquina. Aí, um certo dia ela acabou dando a máquina pra mim também. Aí eu já costurava em casa. Fugi de casa de novo, com 14 anos. Eu conheci o pai do Caio, eu já conhecia, né? Só que ele me conhecia desde pequena. Aí eu comecei a ficar com ele lá, tudo. Aí ele falou que se eu quisesse ir embora com ele, ele me levaria. Tanto que eu falei, eu vou terminar os estudos primeiro. Aí terminei os estudos e fugi com ele. Ah, ele era trabalhador quando eu conheci ele. Nossa, ele fazia de tudo pra mim. Tudo, de tudo, de tudo. Ainda mais quando ele soube que eu tava grávida, nossa. Aí eu nem imaginei, né? Porque com 7 meses, você chega no hospital passando mal. Só que como a pressão subiu muito, ele já tava desmaiado dentro da minha barriga. Tanto que quando tirou, ele tinha nascido morto. Aí essa médica falou, ele não vai morrer. Se Deus quiser, ele vai voltar. Aí ela levou e ficou lá fazendo os procedimentos e ele voltou. Aí eu briguei com o pai dele, aí começou a virar a cabeça, entrou nas drogas. Um pouco antes dele falecer, fui pra casa dessa minha tia. Ele falou que ia me matar, aí eu corri com o Carlinho pra lá, o Carlinho ia completar 1 aninho. Aí nesse dia foi o fim. Aí ele foi preso nesse dia, depois de 2 dias ele saiu da cadeia e foi lá tentar me matar. Aí eu derrubei ele da escada, tudo. Aconteceu o episódio que eu acabei dando uma facada nele, por conta dele ter vindo armado mesmo e tinha bala na arma, que eu vi. Ele colocou a arma na minha cabeça e falou que ia me matar. Aí nessa que eu dei a facada nele, começou a sangrar no chão, foi que eu aproveitei para pegar só peguei meu filho, saí com a roupa do corpo e fugi. Meu nome é Carlos Eduardo de Oliveira Filho. Minha mãe foi sempre legal comigo, gosto muito dela. A gente inventa brincadeiras, imita os animais. Meu quarto tem uma parede pintada de azul, tem televisão, tem cama, tem um guarda-roupa com espelho, tem uma caixa cheia de brinquedo. Aí fui morar sozinha. E foi onde deu tudo certo. E foi onde eu recomecei minha vida e as amizades também, né? Que daí eu conheci a Thaís, né? Doidinha, mas é um amor de pessoa. Que até hoje, né, a gente faz tudo junto, né? Onde a gente vai, a gente anda junto. Quando eu entrei, eu já estava costurando, né? Fazia as bolsas no Criando Arte ainda, que era o Criando Arte, lá em Araçoiaba. Já fazia as bolsas, aí aprendi a fazer as bonecas com a Marchelse, com a Dani. Quando eu tava lá, pra mim era tudo, sabe, como se tivesse esquecido de tudo, maravilhoso. Como se eu conhecesse todo mundo ali, mas não conhecia quase ninguém. Aí depois vim pra cá, que daí aqui começou as bolsas também, aí depois logo veio as máscaras também, né? Ah, hoje é maravilhoso. Tô no shopping, aí quando tem aqui a produção também tô dentro, faço. Daí eu gosto de ir na ONG também, adoro. Ah, lá as meninas são maravilhosas também, nossa, todas elas gostaram de mim, tá ensinando elas a costurar. Quando eu saio para vender também é muito bom, porque eu bato em porta, conheço as pessoas. Também é gostoso ficar andando assim na rua, no meio do povo, né? Me sinto como, sei lá, se eu tivesse uns 14, 15 anos, assim, quando eu saio vender para mim. Porque eu sempre vendi, né, desde criança. Me sinto como eu tivesse voltado na época, né? Um dia eu espero, né, de crescer assim. Eu tenho um sonho de ajudar os adolescentes e as crianças hoje. Sempre ser uma mãe para eles, tipo, conversar com eles quando eles precisarem. Porque tudo que eles querem, eles vêm contar para mim. Que eles querem saber, tipo, as crianças. Eu queria ter, assim, um espaço para eles, para ensinar eles. E qualquer coisinha errada, eles podem vir contar para mim se acontecer alguma coisa. Porque eu sei que já aconteceu comigo e eu não deu certo no começo, mas depois que eu encontrei minha tia deu tudo certo, consegui vencer, consegui seguir em frente. Que né, quando acontece alguma coisa de errado na vida da gente já pensa até em morrer, em se matar, né? Já pensei muito nisso, já tentei. Mas não vale a pena, que a gente tem que seguir em frente, né? Independente do que acontecer. Então a lição de vida que eu dou é para não desistir nunca dos seus sonhos, do que você, né, realmente precisa.